Tem duas coisas, dois exercícios que eu queria fazer. Primeiro é relembrar cada um de nós aqui o discurso do chefe, do Wallace, que as coisas vão passando despercebidas. O Wallace, o chefe, subiu lá na cadeira com o olho cheio de lágrimas, emocionado por vir cozinhar para a seleção brasileira. O seu cozinheiro da seleção brasileira, porque ele tinha um sonho, ser um jogador de futebol, não conseguiu, e para ele estar aqui perto, ele não teve oportunidade de vestir a camisa, não. Ele cozinha para a seleção brasileira. Para ele é muito orgulho. A gente não pode esquecer disso, porque a gente representa também esse sonho. Responsabilidade também com esse sonho. E a outra coisa, que a gente continua pensando que as coisas são normais, e as coisas não são normais. Sabe por quê? Vou lembrar cada um aqui um pouquinho de coisa. Eu lembro, cara, quando você machucou o joelho, você ia para a Copa do Mundo. Com certeza você lembra, eu não vou te deixar esquecer, não, porque nos momentos de dificuldade, a gente sofre e depois as coisas boas vêm, a gente para de lembrar disso. Isso faz esse momento aqui especial. Lembra, Rafinha, na Copa do Mundo, que você estava abraçado comigo, que a gente estava chorando lá, porque a gente perdeu o jogo, não sabia quantas oportunidades mais a gente ia ter de vestir essa camisa aqui. Esse dia é especial, irmão. Esse dia é especial. O Vini, cadê o Vini? Eu, cara. Irmão, com você eu vou mais além. Eu lembro que eles falaram que você não ia jogar no Flamengo. Você é agora no Real Madrid, na seleção brasileira. Você tem a oportunidade. O Bruno, eu lembro do Bruno, da frustração do Bruno Guimarães, que não entrava no jogo na Copa do Mundo, estava frustrado por não poder ajudar. Irmão, você é o cara do meio campo agora. Quem tem que fazer esse jogo girar agora é você. Não é normal vestir essa camisa aqui, rapaziada. Não é normal. Isso é uma responsabilidade? É. É uma pressão? É, mas é um privilégio, meus amigos. É um privilégio vestir essa camisa aqui. Pouco melhor aí, pouco melhor. Vamos, rapaziada. Uma coisa que o Alisson falou antes do último jogo, que eu fiquei pensando depois, é que essa camisa é pesada, que ela é maior que qualquer um aqui. Isso é verdade. Só que a camisa não vai ganhar um jogo sozinho, velho. Se a gente não botar vontade, se a gente não botar dedicação do primeiro ao último minuto, se um que tá do lado do outro aí não correr, ver que o companheiro tá cansado, tá precisando de alguma coisa e não correr pelo outro, velho, a gente não vai ganhar o jogo. Se quem estiver no banco entrar e não entrar ligado, a gente não vai ganhar o jogo. E foi com esse discurso que o Danilo incendiou e impactou o vestiário da seleção brasileira antes do duelo da última quarta-feira contra a equipe dos Estados Unidos da América. O Danilo citou o Wallace, que é o cozinheiro da seleção, citou o Arana, que ficou de fora da Copa do Mundo de 22 por conta da lesão, citou o Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior, trazendo todos os jogadores justamente para que os jogadores tenham esse entendimento que seleção não pode ser rotina. Muitas vezes, eu imagino que possa acontecer aí também na sua vida, quando a gente tem um sonho muito grande, a gente tem um desejo de fazer alguma coisa, da primeira, da segunda vez que a gente faz, aquilo é extraordinário. E muitas vezes a gente corre o risco de deixar aquilo cair na rotina. E é algo que o Dorival quer passar para a seleção brasileira e o Danilo também está tentando passar como verdadeiro líder dessa seleção. A gente olha para os 26 convocados da pentacampeã mundial, Marquinhos, Danilo e Alisson são jogadores que acumulam mais partidas com a seleção brasileira, experiência de bagagem de Copa do Mundo, alguns deles, como o Marquinhos, como o Alisson, com 2 Copas do Mundo no currículo. Então, é importante mostrar para os atletas e mostrar também para os torcedores que os jogadores querem estar comprometidos com a seleção. O resultado contra o México foi bom, o resultado contra os Estados Unidos não foi aquele que a gente esperava. A seleção até cresceu a nível de volume no segundo tempo, parou no goleirão Turner dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos também tiveram algumas chances. O Alisson fez boas defesas, inclusive talvez as mais claras tenham sido dos Estados Unidos no segundo tempo, mas a equipe está no caminho certo, no entendimento do técnico Dorival Júnior. Então, depois de a gente ter ouvido as falas do Danilo e do Rafinha, antes da bola rolar, vamos ouvir o que o Rodrigo falou logo na saída de campo, ainda no calor da emoção, no calor de um jogo onde ele foi o grande destaque da seleção brasileira. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ouvir o Dorival sobre o motivo dele ter tirado o Rodrigo mais cedo. Muita gente queria que o Rodrigo ficasse mais em campo, porque era o jogador que estava chamando a responsabilidade para a nossa seleção. Mas vamos ouvir justamente o Rodrigo exaltando o espírito da seleção brasileira e o Dorival indicando que o time está no caminho certo. Da torcida é sempre muito importante, né? Acho que a gente fica muito feliz por isso, eu fico muito feliz. Claro, mas falando do jogo agora, não foi o resultado que a gente queria, mas tá bom, para uma preparação, para a Copa América que vem agora, bom o time ver todos os pontos que pode melhorar e seguir fazendo as coisas que a gente fez de bom. É isso. Podem ter certeza que nós estamos no caminho, nós estamos melhorando a cada momento. A hora que a gente criar corpo, realmente, um equilíbrio entre atacar e defender,
que nós vamos encontrar daqui a pouco, pode ter certeza que nós vamos chegar onde nós queremos. O grande desafio agora é corrigir aquilo que não está encaixando e potencializar o que está dando certo na seleção brasileira. O Dorival, internamente, ele está reconhecendo os processos que não estão funcionando da melhor maneira e também olhando para aqueles pontos positivos, tentando potencializá-los para a sequência da Copa América. A gente sabe que o futebol de seleções ele é muito diferente do futebol de clubes. Às vezes, a mudança ela não pode demorar. Você precisa tomar decisões importantes no decorrer de uma competição que a Copa América tem um tiro curtíssimo. São 3 jogos na fase de grupos, enfrentaremos primeiro a equipe da Costa Rica, depois Paraguai e na terceira rodada a Colômbia. Nas quartas de final já podemos enfrentar de novo os Estados Unidos ou então a equipe do Uruguai. Então é uma competição de tiro muito curto, esse regulamento com 4 grupos, de 4, passando 2 de cada, quartas de final, semifinal e final, deixa a competição bem interessante. Copa América de 2021 teve um regulamento um pouco arrastado, eram 2 grupos de 5, passavam 4 de cada grupo, para aí então termos as quartas, a semi e a grande decisão. Agora não, agora é uma Copa América num estilo mais competitivo e que já deve apresentar um alto grau de competitividade nos seus jogos desde a primeira rodada, porque mesmo as seleções consideradas mais fracas vão tentar surpreender. Por isso a importância de entrar atento contra a Costa Rica. O próprio Dorival Júnior falou sobre esse aspecto na coletiva de imprensa, de que a maioria das equipes vai jogar como os Estados Unidos jogaram contra o Brasil, muito compactados, entrada da grande área, e é preciso também trabalhar tendo em vista que isso pode acontecer, que boa parte das seleções que vai enfrentar a equipe brasileira, que tem muitos jogadores capazes de desequilibrar um jogo dentro de campo, capazes de tomar uma decisão diferente dentro do gramado, essas seleções vão se compactar. Então, já é algo que o Dorival Júnior quer trabalhar nessa semana de treinamentos. A programação da seleção até o dia 24 prevê a reapresentação do time nessa sexta-feira. A quinta foi de folga. Na sexta, o time treina. Sábado, treina. Domingo, folga. Depois acabam as folgas. O time tem mais 3 sessões de treinamento. Na segunda, na terça e na quarta-feira da próxima semana. Na quarta-feira, após 5 atividades visando o início da Copa América, é uma semana considerável para que o Dorival Júnior possa colocar as ideias dele em prática, testar novas formações. É importante falar sobre isso. O time ainda não está fechado. O Dorival vai testar ainda mais algumas alternativas, como o Endrick na referência, o André jogando ao lado do Paquetá, o time só com um primeiro volante. Ele quer dar alternativas e dar profundidade. A ideia do Dorival é criar uma casca para esse time, ter uma espinha dorsal consolidada até a terceira rodada da fase de grupos da Copa América. Mas aí o desafio de conciliar testes com competitividade. Então o treino vai falar muito daquilo que o Dorival Júnior pode colocar a campo contra a equipe da Costa Rica, mas sim, eu já adianto que há possibilidade, o Dorival pensa em buscar uma escalação diferente, justamente porque a Costa Rica vai enfrentar a equipe do Brasil fechadinha. A Costa Rica vai se fechar para jogar no contragolpe. Então, dia 20, a seleção viaja para Los Angeles. Los Angeles será a base, treina dia 21, dia 22. Dia 23, vai a Inglewood fazer o treino de reconhecimento. E dia 24, enfrenta a Costa Rica na estreia da Copa América. Então, dia 20, a seleção brasileira vai sair da sua base, que é o CT da ESPN, que fica dentro do complexo de parques da Disney, e vai se transferir para a costa oeste dos Estados Unidos, para o estado da Califórnia, onde serão jogos da seleção durante a fase de grupos da Copa América. Prometi, vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, que explica o motivo dele ter tirado o Rodrigo antes do final da partida, já que o Rodrigo era o grande destaque da seleção brasileira no jogo. É que primeiro faltavam poucos minutos. Eu queria tentar aproveitar um pouco mais a força do Vini para uma jogada individual. Naturalmente que com o Rodrigo também nós teríamos, mas é apenas uma última tentativa em cima de um banco que eu preciso valorizar, porque eu tenho ali jogadores que também possam ser decisivos. E Martinelli entrou e criou 2 ou 3 ótimas oportunidades. Então,
Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. De repente, em determinado momento, um jogador vai estar sentindo um pouco mais. Mesmo que ele tenha feito uma ótima partida, nós temos opções ali fora. O que é importante é que essas mudanças dentro da própria dos 90 minutos proporcionem ao adversário uma dificuldade um pouco maior. Ora um jogador pelo lado, ora por dentro, ora invertendo com um atacante ou com um meio-campista. Isso daí nós tivemos. Acredito eu que nós tenhamos criado aí boas dúvidas em relação a como eles nos marcariam. Porém, ainda precisamos de uma dinâmica maior na troca de passes e principalmente no balanço lateral dessas equipes. Quanto mais nós fizermos essa bola rodar de um lado para o outro, com menos morosidade, mais dinâmica, com certeza nós abriremos um pouco as possibilidades e por dentro, de repente, buscaremos infiltrações que serão importantes para a gente. É importante também ouvirmos o Marquinhos, zagueiro da equipe do PSG, que fez seu primeiro jogo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Ele não estava na data FIFA do mês de março por conta de uma lesão, ficou no banco contra a equipe mexicana e agora contra os Estados Unidos teve a oportunidade de ser titular. O Dorival, que dos 26 convocados, utilizou 23 atletas durante o período da data FIFA de amistosos. Apenas os goleiros Bento e Rafael não entraram em campo. O Bento, que foi titular contra a Inglaterra e contra a Espanha nos amistosos de março, e o Gabriel Magalhães se recupera de uma lesão no ombro, esteve no banco de reservas nos 2 jogos, mas o indicativo era de priorizar a recuperação do jogador para que ele esteja à disposição para o duelo contra a equipe da Costa Rica. São 5 zagueiros convocados pelo técnico Dorival. E numa seleção de muitas caras novas, mas também de jogadores experientes, o Marquinhos fala sobre essa concorrência na zaga. Ele faz questão de dizer, por mais que ele seja uma referência para os atletas da seleção, a gente ouve o Beraldo fala do exemplo do Marquinhos, o próprio Bremer, o Éder Militão, que são jogadores mais jovens, apesar do Marquinhos ainda ter uma boa idade, completou 30 anos, ainda pouco, ainda tem uma boa carreira pela frente. O Marquinhos fala sobre esse processo de competitividade. Ninguém tem vaga cativa na seleção. Quem quiser ser titular vai precisar fazer por onde. Quem quiser ser titular vai ter que apresentar o seu melhor futebol dentro das 4 linhas. É importante saber que os jogadores têm essa mentalidade. Eu, particularmente, foi meu primeiro jogo, né, com o Dorival. Então, são muitas informações aí que a gente vem tentando colher os frutos dentro de campo. E penso que com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai se entendendo e melhorando aí, arrumando as coisas que podem melhorar. Feliz, sou referência, mas também continuo buscando meu espaço sempre, né? A gente não pode parar nunca. Penso que a seleção é isso, né? Nova geração que vem com muita qualidade. Todos os zagueiros que a gente tem aqui são zagueiros que estão jogando em alto nível, em grandes clubes, jogando grandes competições, né? Então eu não posso simplesmente me acomodar numa situação como essa, né? Por mais que seja referência, por mais que eu tenha experiência aqui na seleção brasileira, humildemente vou tentar sempre batalhando e ajudar também da melhor forma eles que estão chegando agora, outros que já estão aí faz um tempo também, que a gente possa fazer o melhor para a seleção. Isso é, principalmente em competições assim, creio que o grupo faz realmente muita força, né? A gente vê as últimas vezes que a gente foi campeão da Copa América, né? A gente vê times sendo campeões da Copa do Mundo. Acho que o grupo ele é muito importante, jogadores, até mesmo aqueles que não começam o jogo, entram e são responsáveis por uma vitória de repente, né? Por bater um pênalti numa final de Copa do Mundo, por exemplo, né? Então todos são importantes, né? Até mesmo aqueles que não começam jogando, isso eu acho que vale a pena valorizar sempre aí. Tá aí, portanto, o Marquinhos reconhecendo que ele precisa buscar o seu espaço, por mais que ele seja uma liderança, o Danilo, a outra, são as 2 principais vozes no vestiário da seleção brasileira. Ninguém pode chegar à seleção com vaga cativa. Todo mundo precisa construir o seu espaço, até porque é algo que o Dorival quer trabalhar. Todo mundo precisa acreditar que pode ter uma oportunidade. Todo mundo precisa ter oportunidade. Não faz sentido você convocar 26 atletas para deixar alguns jogadores escanteados. Todo mundo precisa ser útil em algum momento, até porque
A gente tem alguns jogadores que ficaram de fora que poderiam ser úteis também para a seleção brasileira. Então, o que a gente imagina é que o Dorival, dos 26 atletas que foram chamados e convocados, eles possam, cada um com as suas características, agregar nas mais diversas circunstâncias para a pentacampeã mundial. Duas informações importantes. A CBF ela tinha a prerrogativa de mudar a lista de convocados até a quinta-feira, dia 13 de junho. A lista para a data FIFA não necessariamente precisava ser a mesma para a Copa América. O Dorival poderia, inclusive por motivos técnicos, fazer mudanças na lista de convocados. A CBF entendeu, junto ao Dorival Júnior, ao Rodrigo Caetano, à comissão técnica, que não era necessário fazer uma troca. Então, por mais que a prerrogativa estivesse estabelecida, e a CBF foi quem pediu para a lista final ser entregue no dia 13, porque a data final seria dia 12, como o Brasil jogou no dia 12, ficaria muito complicado para você analisar uma possível mudança na lista. Então, após o jogo contra o México e o jogo contra os Estados Unidos, a comissão técnica se reuniu e entendeu que nenhuma troca era necessária. Então, a lista para a Copa América é a mesma. Alisson, Rafael e Bento, os goleiros. Os laterais direitos, Ian Couto e Danilo. Esquerdos, Wendel e Arana. Os 5 zagueiros, Marquinhos, o Beraldo, Gabriel Magalhães, Bremer e Éder Militão. Os volantes, Ederson, João Gomes, o Douglas Luiz, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, PP, Lucas Paquetá. No ataque, Savinho, Gabriel Martinelli, Evanilson, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo Hendrick, que são jogadores convocados para a Copa América pelo técnico Dorival Júnior sem nenhuma mudança. Uma última informação, Ian Couto deu uma entrevista ao UOL na última semana dizendo que recebeu um pedido, ao que tudo indica, informal, para que ele abrisse mão do cabelo rosa. Vai lembrar que quando convocado pela primeira vez no ano passado pelo técnico Fernando Diniz, o Ian Couto utilizava o penteado rosa. Ele revelou de que um pedido informal, não disse de quem, se foi de um membro da comissão técnica, se foi de alguém da diretoria ou se foi de algum dos companheiros, mas ele abriu mão do cabelo rosa para a sequência da temporada. A CBF divulgou uma nota oficial no início dessa sexta-feira dizendo que não tolera qualquer tipo de discriminação, cada um tem um direito de escolher como vai se apresentar à seleção, independente do visual, cada um tem um direito de escolher como é que vai estar o cabelo, se vai estar de dread, se vai estar platinado, se vai estar rosa, roxo, enfim. E eu, sinceramente, acho que isso pouco impacta no futebol do jogador. Se ele tá à vontade, cabelo roxo, verde, de cascão, acho que não tem o menor problema o jogador se comportar como ele deseja, desde que seja de uma maneira respeitosa. A gente sabe que o convívio é muito harmonioso entre os atletas da seleção, e isso é muito importante, para que dentro do gramado a seleção brasileira possa ter o seu rendimento potencializado. O ambiente de trabalho saudável é sempre muito importante. É isso que vai fazer a seleção ganhar a Copa? Não. Mas é um caminho, você ter um ambiente saudável, de respeito entre os atletas profissionais, para que eles possam desempenhar o seu mais alto nível do futebol dentro do gramado. Então, a seleção brasileira treina nessa sexta-feira à noite no complexo da ESPN, e é claro, as informações da pentacampeã mundial aqui no canal da Litoral News. Então inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da maior campeã do mundo, em busca da 6ª estrela e também em busca da 10ª taça da Copa América.